Shalom, queridos, glória a Deus, que maravilha, que bênção, juntos em mais uma semana desse projeto que nós estamos trazendo para você, conhecendo os livros da Bíblia. É interessante saber, queridos, que toda semana você tem neste canal à tua disposição conhecimento acerca do livro. E no canal você vai encontrar toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, gravado capítulo por capítulo, com um guia prático de estudo da Palavra de Deus, para que você se oriente e possa, em um ano, estudar toda a Bíblia Sagrada. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre os livros de 1º e 2º Timóteo, livro escrito por Paulo, nesta semana, para que você, quando estiver estudando os livros de 1º e 2º Timóteo, você consiga ter uma melhor compreensão. Glória a Deus, Deus abençoe, fica ligado, não saia daí não. 5 segundinhos para a gente iniciar. Muito bem, amados, queridos, estamos de volta, trazendo para você conhecimentos acerca dos livros de 1º e 2º Timóteo. As cartas de 1º e 2º Timóteo são chamadas de cartas pastorais, desde o século XVIII, quando homens debruçaram sobre o aprofundamento do conhecimento desta carta e concluíram, pelos seus ensinamentos, se tratar de carta pastoral, assim também como a próxima carta, a carta escrita para Tito. E faz sentido tratarmos estas duas cartas como cartas pastorais, tendo em vista todo o seu vocabulário e seu contexto. Elas, por si só, têm características próprias e estão, assim, separadas das demais cartas de Paulo. Isso porque essas duas cartas tratam exclusivamente de questões da própria igreja, E a estrutura da igreja, o seu funcionamento, o cuidado com a fé, o cuidado com a apostasia. Paulo era muito preocupado com todas essas questões. Essas cartas não foram escritas com o objetivo de apresentar, é bom lembrar, de nenhuma estrutura organizacional da igreja, e muito menos quanto à questão do ministério pastoral. É importante não confundir e não misturar isso, e sim para ensinar como viver uma vida cristã em resposta ao Evangelho. E Paulo escreveu esta carta aí por volta do ano 55, 56. Isso ele escreveu numa situação quando ele já estava ali prisioneiro, próximo da sua segunda, terceira viagem missionária. Paulo provavelmente, pelo que se tem de contexto histórico, escreveu essas cartas, as duas, após todo o período coberto pelo livro de Atos. Todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos termina com o apóstolo dos gentios na prisão. De acordo com a tradição, Paulo foi libertado desta prisão domiciliar e em seguida continuou seu ministério na região do Mediterrâneo, provavelmente chegando até a Espanha. Durante esse período, Paulo visitou Creta e outros lugares, E assim, Paulo, tendo sido preso novamente, o que provavelmente o levou
a escrever essas cartas por estar próximo, né, da sua execução. Nesta última prisão, Paulo escreveu 2 Timóteo, exatamente para pedir ao jovem pastor Timóteo que o visitasse novamente e dar a ele novos ensinamentos, novas exortações que provavelmente se aproximava o seu martírio. E ele, antes de morrer, queria deixar assim os ensinamentos finais e o principal. Paulo queria ter a garantia de que alguém iria continuar a sua obra. E ele via em Timóteo e em Tito esses dois com muita qualidade para dar continuidade ao seu trabalho. Em cada uma das cartas, Paulo instruiu o seu jovem colaborador a viver sua fé e a ensinar outros a fazerem a mesma coisa. As duas cartas se preocupam consideravelmente com as falsas doutrinas e seus efeitos que prejudicam a igreja. Em cada carta, Paulo escreveu para reafirmar seu representante perante a igreja, para sustentar o padrão da verdadeira doutrina e para mostrar que a sã doutrina deve resultar em um viver digno, né? Paulo queria, de alguma maneira, querido, reafirmar: olha, eu não estou aí, Timóteo está aí, Tito também está aí, que Tito ficou em Creta, e nós quero dizer a todos vocês que eles me representam. É como se eu aí estivesse. A ideia de Paulo ao escrever era mais ou menos isso aí. Em Timóteo, em 1 Timóteo, por exemplo, Paulo orientou ao seu discípulo e amigo a se opor, né, de maneira ativa ao falso ensino. Ele também o instruiu quanto ao tipo de comportamento que deve se caracterizar os membros da igreja. Isso é muito importante. Ao tratar do caráter dos membros da igreja, Paulo o apresentou à luz da obra de Cristo. Por exemplo, a mensagem de 2 Timóteo, a última carta de Paulo, é bem diferente. É uma missiva muito mais pessoal, uma carta de um amigo para outro. Paulo então estava dessa forma, preparando o discípulo Timóteo para levar o seu ministério adiante. Alguns temas nós podemos identificar, eu quero trazer 3 desses nessas 2 cartas a Timóteo: o Evangelho, a vida cristã e o governo da igreja. Paulo tinha uma preocupação enorme com essas 3 questões. Com relação ao Evangelho, Paulo manifestou preocupação com a verdade do Evangelho. Os termos que ele usou ao descrever o Evangelho nas cartas pastorais não são comuns em outras cartas, mas também não são exclusivas deles. Ele se referiu ao Evangelho, por exemplo, como a fé, como a verdade, como a sã doutrina, como a piedade. Paulo deve ter usado esses termos porque eram as expressões empregadas por seus adversários. Ao usá-los, porém, o apóstolo os renovou a fim de atingir seus objetivos, dando-lhes um novo significado. Já na vida cristã, Paulo enfatizou a importância de reagir à salvação de Deus com santidade. Santidade pede um caráter, com ênfase tanto positiva como negativa. Já o governo da igreja, Paulo apresenta a igreja como uma família unida, organizada para o serviço e ministrando a seus membros. A igreja é a família de Deus e os crentes são irmãos e irmãs em Cristo. O apóstolo incumbiu a igreja de ministrar aos pobres,
e de ser fundamento da verdade doutrinária e ética. Os líderes da igreja são bispos ou anciãos, ajudados pelos diáconos. As cartas pastorais são ricas em teologia e ética. Uma das principais contribuições é a maneira clara como ela mostra a ligação entre doutrina e ética, entre fé e comportamento. Apesar destas cartas não terem sido escritas para dar um relato detalhado do governo da igreja, elas oferecem algumas percepções importantíssimas quanto a isso. As listas, por exemplo, de características dos bispos e de diáconos são as únicas desse tipo em todo o Novo Testamento. Por isso, queridos, é importante conhecermos estas cartas, estudá-las, aprender delas, que tem muito a nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Espero ter contribuído com essas informações para que você se motive e possa estudar as cartas de Paulo escrita ao seu servo Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima semana. Aleluia!